Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre o teorema de trabalho e energia cinética. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos começar? Então hoje a gente vai trabalhar teorema de trabalho e energia cinética. Antes da gente partir para análise, né, que eu vou criar uma situação aqui para a gente analisar, né, e encontrar essas equações do teorema, como é que o teorema funciona, eu queria ler junto com vocês algumas definições que são importantes para que a gente entenda do que a gente está falando. Então, a energia é a propriedade quantitativa que deve ser transferida a um corpo ou sistema físico para realizar trabalho no corpo ou para aquecê-lo. Então, energia é uma propriedade quantitativa, ela é um estado ali daquele objeto, daquele corpo. E energia cinética é energia associada ao estado de movimento de um objeto. Então, esse objeto, né, esse corpo, ele precisa estar em movimento, ter ali velocidade para ter com ele a propriedade quantitativa de energia cinética. E trabalho, deixa eu subir só mais um pouquinho para que você veja completamente, trabalho é energia transferida para um corpo ou de um corpo através de uma força que age sobre o corpo. Então, a gente tem uma força ali agindo e essa força vai permitir a transferência de energia, né? Então, o trabalho, ele nada mais é que a energia transferida através de uma força. Então, para um corpo ou de um corpo, certo? Visto isso, visto essas definições, nós vamos criar aqui uma situação e vamos analisar essa situação. Então, a gente vai imaginar que a gente tem aqui uma superfície sem atrito, ok? Então, aqui a gente tem um bloquinho e a gente vai usar uma força. Lembra que quando a gente trabalhou lá, eu gosto de lembrar tudo isso para que você entenda que é uma sequência. Lá na cinemática, nós estudamos a velocidade e a aceleração. E nós estávamos preocupados apenas de como era essa aceleração, de como era essa velocidade. Essa velocidade era constante, era movimento uniforme, essa velocidade era variada. Ela variava, né? Então era movimento uniformemente variado, que a gente tinha uma aceleração constante, ou essa aceleração não era constante, e aí a gente tinha que partir muitas vezes para uma integração, porque a aceleração variava, mas a gente estava preocupado somente com isso. Aí, quando a gente entra na dinâmica, a gente começa a se preocupar: quem causou essa aceleração? Quem acelerou esse corpo? E aí a gente passa a perceber que quem acelera esse corpo é uma força. A força é quem acelera esse corpo. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai acelerar esse bloquinho. Então, como é que eu acelero um bloquinho, Natana? Eu coloco uma força ali agindo, ou seja, eu vou colocar alguém ali com uma corda puxando esse bloquinho numa superfície sem atrito. Então, aqui eu vou colocar essa força, ok? Uma força F que vai ser capaz de acelerar o meu corpo, ou seja, eu vou ter a minha velocidade mudando, concorda? Se eu tinha uma velocidade inicial, a partir do momento que eu acelero, e ali eu tô imaginando uma força constante. Então, se eu imagino aqui no início, eu tô imaginando sempre uma força constante, ok? Então, se essa força é constante, ela vai causar uma aceleração constante. E a aceleração constante, a gente sabe que é movimento uniformemente variado, ok? Então, essa força vai ser responsável por acelerar esse bloco. E aqui, essa força, ela faz com a horizontal um ângulo θ. Ok? Esse bloco, vou colocar aqui, massa do bloco é igual a M. E então, ele tem uma massa. E aqui a gente vai analisar de início quais são as forças agindo nesse corpo. Vamos fazer o diagrama? Vamos fazer o diagrama de corpo livre para esse bloquinho aqui. Ok? Quem que está agindo nesse bloquinho? Olha, Natana, se tem massa, tem peso? Ok? Então, tem um peso aqui. Olha, Natana, se tem superfície, tem contato, então tem força de contato, então tem força normal. Perfeito. Então, aqui a gente tem também, vou pegar até uma outra corzinha, a normal aqui, certo? Então, a gente tem ali a força normal. Ah, Natana, mas também tem uma força F. Ok, e ela não tá naquele eixo Y, né? XY. Ok? Então, a gente vai ter que decompor essa força. Eu tenho uma angulação, vou decompor essa força. Então, vou pegar aqui
uma outra corzinha só pra gente deixar tudo mais visível. Então, aqui na horizontal eu tenho o meu FX e tenho, vou pegar aqui uma outra cor também, aqui na vertical o meu FY. Ah, se eu tô imaginando que esse bloco ele tá se movendo, então é um movimento na horizontal, ok? Ele tá se movendo na horizontal, então eu tô acelerando esse bloquinho e ele tá se movimentando na horizontal. Eu sei que no eixo, então vamos colocar aqui, no eixo vertical, ok? No eixo Y, no eixo Y, o que eu tenho? As forças se equilibram. Ok? A gente até toma cuidado para não falar cancelam e alguém entender que essas forças não existem, então a gente usa equilibram, né? Essas forças se equilibram. Então, o que a gente tem aqui? Que normal mais FY vai ser igual ao peso. Então, para esse cara aqui, né, para o eixo na vertical, a gente tem isso. Vamos olhar para o eixo. Então, vamos olhar para o eixo horizontal. Quando eu olho para o meu eixo horizontal, eu vou subir ali um pouquinho para que você possa analisar comigo. Quando eu olho para o eixo horizontal, eu percebo que aqui eu tenho só uma força, já que é uma superfície sem atrito, então eu não tenho nada de atrito. Eu tenho uma força na horizontal que é Fx. Como eu posso definir esse Fx? Olha, se você... Vou apagar isso aqui para a gente fazer aqui do lado. Se você olhar, a gente tem um triângulozinho aqui, ok? Aqui é θ, aqui é F, aqui é FY, aqui é FX. E aí você já sabe, né, que cateto oposto, ou seja, quem é oposto aqui, ele vai ser o quê? Vai ser seno. E quem é cateto adjacente aqui vai ser o cosseno. Então, a gente vai escrever isso aqui. Então, FY é F seno de θ e FX vai ser F cosseno de θ. Então, essa definição aqui, né, essa decomposição, ela é bem importante. E aí, a gente entende que no eixo horizontal eu só tenho Fx. Olha, e aí a gente já viu, né, as leis de Newton lá no Instagram. E a gente viu que Newton tem 3 leis muito importantes. A primeira lei, que é a lei da inércia, e a segunda lei, que ela garante, né, a dinâmica, que é a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a gente sabe... Opa, deixa eu colocar de branco aqui. Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho uma força, ela gera uma aceleração ali, ok? Se eu tenho uma força resultante, se existe ali uma força que não é equilibrada naquele corpo, ela gera uma aceleração. E para este caso, eu sei que essa força resultante é Fx. Ok? Então, vamos escrever aqui. E quem é Fx, né? Fx é igual a massa vezes aceleração. Mas quem é Fx? Olha, se a gente voltar aqui, a gente vê que Fx é F cosseno θ. Então, esse cara daqui é F cosseno θ, ok? E isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. E aí, eu vou colocar o quê? Eu tô preocupado com a minha aceleração, porque o que eu tô analisando? Olha, eu tô analisando uma força que vai acelerar este corpo, ok? Essa força, ela vai acelerar este corpo. E ela vai acelerar este corpo por vou deslocar esse corpo por um tempo, certo? Então, aqui a minha aceleração, ela vai ser força vezes cosseno de θ, dividido pela massa. E aí... Eu encontrei essa aceleração, certo? Encontrei essa aceleração, mas eu quero ver como é que como é que essa força, ou seja, eu tenho trabalhado com energia cinética e trabalho, como é que será que eles vão, se combinarem aí? Então, se
E eu falei lá no Instagram já também. Olha, quando a gente começa a trabalhar com energia, o tempo ele passa, né? A gente acaba usando menos, os exercícios acabam trazendo menos a variável tempo. Então a gente usa bastante Torricelli. E aí o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar essa aceleração lá em Torricelli, analisando essa situação aqui. Então eu tenho uma velocidade inicial, eu pego uma força, acelero, né? Essa força que vai causar essa aceleração. Por que eu posso usar Torricelli, Natana? Olha, porque eu tô imaginando que esse F, vou até escrever aqui, F é uma força constante. Então, se F é uma força constante, ele vai fazer o quê? Ele causa, então ele causa, nem causa, ele gera uma aceleração que também é constante, ok? Isso é muito importante. Então, aí eu posso usar a Torricelli para linkar velocidade, porque o que eu estou trabalhando ali, né? Eu estou querendo analisar esse teorema de velocidade cinética. Então, eu vi que velocidade cinética, né, é uma grandeza quantitativa ligada à velocidade. E estou também querendo ligar a trabalho, né? Que a gente já sabe mais ou menos que é uma transferência de energia, mas vamos ver como é que ele se comporta, quais são as variáveis ligadas a ele, né? E tudo isso. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Então, quando eu analiso a equação de Torricelli, o que eu tenho aqui? Olha, eu sei que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é o meu deslocamento. Então, vamos imaginar. Esse bloquinho, ele tinha uma velocidade inicial, ele foi acelerado através dessa força e foi para uma velocidade final. E aí, ele andou um deslocamento. Que deslocamento é esse? Eu não sei, eu vou chamar de D. É um deslocamento D. Então, eu fui, tinha ali, meu bloquinho tinha uma velocidade inicial. Eu peguei e coloquei uma força nele ali, né? Amarrei uma cordinha e acelerei ele um pouquinho, uma aceleração constante, fazendo uma força constante. Ele andou uma distância D. Andar numa distância D, eu tenho uma outra velocidade, que é uma velocidade que eu vou chamar de final. Então, eu vou estar analisando essa situação de uma velocidade inicial para uma velocidade final. Então, aqui eu vou deixar VF e VI como sendo velocidades iniciais e finais que eu não sei quem são, ok? Eu estou analisando aqui, vou deixar como variável. Mais 2 vezes. E aí, eu sei quem é essa minha aceleração, porque eu quero linkar essa minha aceleração com essa força que eu estou analisando ali, né? Que eu estou colocando no meu bloquinho. Então, eu vou escrever aqui, quem é a minha aceleração? Vou colocar até de amarelo. É F cosseno de θ sobre M. E é isso tudo vezes esse deslocamento. E quem vai ser esse deslocamento? Vai ser um deslocamento D qualquer, que eu também não sei. Deslocou um certo ΔS. Quanto? D. Eu não sei quem é D, mas eu deixo ali, porque a gente acha tudo invariável e óbvio que para exercícios a gente pode ou não ter valores para isso. A gente pode trabalhar com letra também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui vai ser D. Certo, então eu vou aqui, tenho F final, vou passar esse cara daqui para cá, ok? Então, vai ficar V inicial ao quadrado. Vai ser igual, olha, aqui eu faço uma distributiva, então vai ficar 2F cosseno de θ D dividido por M. E aí, vou passar o 2 pro outro lado e vou passar também a massa pro outro lado, tá bom? Então, olha que eu passo a massa, a massa tá dividindo, vai passar multiplicando, então isso aqui que vai multiplicar isso e isso também. E o 2 que tá multiplicando passa dividindo, então divide isso aqui, ele passa dividindo todo mundo. E do outro lado a gente fica com FD cosseno de θ. Ok? E aqui eu vou só fazer uma distributiva e separar, porque eu acredito que você já está reconhecendo essa fórmula, que é a fórmula da energia cinética. Então, isso aqui fica que V sobre 2 menos FD cosseno de θ. Certo? E aqui a gente chega numa equação que é muito importante, que é que caracteriza ali o teorema de energia, né? Trabalho e energia cinética. Veja só, essa aqui é minha energia cinética final, esse cara daqui é minha energia cinética inicial,
Esse cara daqui é a fórmula para o trabalho. A gente sabe que essa, né, a gente já conhece lá do ensino médio, mas aqui a gente vê ela aparecendo quando a gente, né, coloca de um lado a energia cinética, o que sobra é o trabalho. E aí a gente volta lá para aquela definição e entende que, né, trabalho é energia transferida. Então, quando eu tenho uma variação ali de velocidade, eu vejo que houve uma transferência de energia. E quem transferiu a energia para esse bloquinho aqui? Olha, quem transferiu a energia para esse bloquinho foi a força, né? Então, a força, ela, através, né, do movimento, fez a transferência de energia. Olha, eu vou só... Esse aqui é a equação que a gente costuma usar, que a gente faz variação de energia cinética igual ao trabalho, ok? Então, esse é o teorema de energia cinética e trabalho. E aí, trabalho, essa é a fórmula para trabalho. Isso aqui para força, você pode usar só... E a gente vai ver aqui também, espera só um pouquinho. Mas aqui é para força, ok? Força constante. Ou seja... É uma força que não varia com o deslocamento, ela é sempre constante, porque ela gera uma velocidade constante e é o que caracteriza todo esse processo que a gente fez. A gente só está usando o Torricelli aqui porque a aceleração é constante, ok? Isso é muito, muito, muito importante. Então, aqui, essa é uma definição de trabalho, né? Isso aqui é a formulinha para o trabalho, porém, para as forças constantes. E esse cosseno aqui é o cosseno entre quem? Olha, eu estou imaginando que o meu bloco está se deslocando. Vou até desenhar aqui. Então, eu tenho um deslocamento D aqui. Eu estou imaginando que meu bloco está deslocando para a direita. E a minha força também está para a direita. Então, é sempre o ângulo entre o quê? Entre a força e o deslocamento, tá bom? Então, isso é bem importante também. E aí a gente viu isso. Olha, eu só vou mudar um pouquinho para você entender essa ideia de trabalho bem legal mesmo. Olha, o que a gente vai colocar? Eu vou colocar aqui, vamos lá. Massa VF final sobre 2 vai ser igual a FD cosseno de θ mais MV ao quadrado sobre 2. Olha, veja só. O que é a velocidade? O que é esse cara aqui nessa energia cinética final? Ela nada mais é que a inicial, que era a energia que o corpo tinha no início, mais o trabalho, ou seja, mais a transferência de energia que foi recebida pelo corpo através da força que foi colocada ali nele, uma força constante. E aí a soma desses dois caras gerou um acúmulo, né? Então ele já tinha uma energia cinética inicial, ele recebeu mais aquela do trabalho, porque trabalho é essa transferência de energia, e aí eu tenho a minha energia cinética final. É importante essa visualização, tá bom? E aí a gente viu que trabalho, então isso é bem importante também, e vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Trabalho, então vamos lá. Trabalho para força constante. Então, trabalho para força constante é o quê? Trabalho para força constante, acabamos de ver ali a equação para trabalho, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, vai ser FD cosseno de θ. Deixa eu só melhorar esse cosseno aqui. Cosseno de θ. Então, vimos que é esse carinha aqui, porém, para forças constantes. A gente tem exemplos de várias forças que não são constantes. Um caso de exemplo de força não constante, né? Então, vamos falar agora de trabalho para forças não constantes. Ok? Então, para a força não constante, um exemplo de força não constante. Uma força que você conhece bem, que é força elástica, que é menos Kx. Olha, veja só. O K, ele é uma propriedade da mola, né? Então, a gente tem aqui uma constante da mola. Porém, o X é o quanto a mola deformou. Então, se eu puxo essa mola, se eu deformo essa mola de 1, fel é um valor, né? Então, vamos aqui. Vamos imaginar que esse K vale... Vou deixar como K mesmo. Para X igual a 1, o que a gente tem? Que fel é igual a menos K. Mas se X é igual a 2, eu tenho que fel é igual a menos 2K.
Veja só, essa força ela vai variando de acordo com o deslocamento. E deslocamento ali é o tanto que a minha mola tá deformando na horizontal ou na vertical, dependendo da análise ali que você tá fazendo. Então, a gente conhece bem uma força, né? Tem várias, mas essa daqui é uma força que a gente conhece bem, ela já é bem definida, né? Da de mola, que a gente vem trabalhando sempre. E aí, essa é uma força que é não constante. Para este caso de forças não constantes, e aí eu quero que você lembre, quando a gente fazia lá em cinemática, quando a gente tinha aceleração constante, o que a gente fazia quando a gente tinha aceleração constante? Ah, Natana, a gente podia usar as equações do movimento uniformemente variado. Poderíamos, sem problema nenhum. Mas quando a gente tinha aceleração, né, constante em função do tempo. Porém, quando a gente não tinha uma aceleração constante em função do tempo, o que a gente fazia? A gente partiu para integração. E aqui a gente faz a mesma coisa, tá bom? Então, aqui eu vou deixar dois exemplozinhos para que você entenda. Olha, eu posso ter, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico de força por deslocamento. E aí, se ela fosse uma força constante, como seria o gráfico? Uma reta. Concorda? Ela seria uma reta. E aí eu poderia usar o quê? Essa força, trabalho como sendo f de cosseno de θ. Eu poderia fazer isso. Porém, se ela não for constante, como é que é o gráfico? Olha, podem ter vários tipos de gráfico. Um tipo de gráfico para que ela não é constante é esse gráfico aqui. F por x, e ele pode ser uma reta. Olha, Natana, ele pode ser uma reta. Pode ser uma reta e isso caracteriza, se você pegar lá, é uma força que ela é uma equação do primeiro grau, que poderia ser ax mais b. Nesse caso aqui, como está cortando no zero, seria só ax. Isso aqui poderia ser bem a força elástica, que é uma equação ali do primeiro grau. Ela é do primeiro grau em função de x. Então, poderia ser bem a força Fel. E aí, para este caso aqui, trabalho, a gente já não pode mais usar aquela equação. Porém, a gente não precisa necessariamente já ir para integração. Natana, se eu quiser integrar isso aqui, se eu quiser fazer. Então, aí eu estou imaginando. Vou pegar dois pontos aqui. Aqui é o meu x0, aqui é o meu xf. Vou chamar de x final ali, só para... E aí, eu tô indo de xf, eu tô indo de xo até xf, e aí a minha força tá variando, ela já não é constante. Se ela fosse constante, ela teria essa cara aqui de cima. Então, ela tá variando, né? Quando o x é tanto aqui, o meu f aqui é esse. Tá vendo que ela varia? Os valores vão variando de f, então é importante que você visualize isso. Então, eu tô indo de xo até xf, então eu poderia integrar. Poderia integrar, Natana? Poderia, sem problema nenhum. Então, eu faria aqui de xo até xf do quê? Da minha força. Quem é minha força aqui? É a x, neste caso, deste gráfico, tá? Importante isso. Então, seria f de x dx. E quando eu escrevo isso, quem é f de x? Olha, f de x é a vezes x dx, indo de xo até xf. Natana, posso encontrar o meu trabalho através dessa integração? Pode. Pode encontrar, mas para este caso, que é um gráfico conhecido, assim como lá na cinemática, aqui a gente pode optar pela área. Então, eu posso dizer que o trabalho nada mais é que a área abaixo do gráfico. Então, aqui, Natana, eu posso dizer que o trabalho ele vai ser numericamente igual à área? Sim. Sim, você pode dizer isso. E para áreas conhecidas fica mais fácil ainda, porque o trabalho, para este caso, para este gráfico, tá? Tomem cuidado, estou falando dessa situação em especial aqui, que a gente já tá vendo essa área aqui. O que é? Olha, é uma área do triângulo. Como que é a área do triângulo? Ah, é base vezes altura, e aqui eu não defini a altura, mas eu vou chamar aqui de sendo um F, ok? Então, aqui seria o quê? Base. Quem que é a base? Olha, é xf menos xo, ok? Então, essa basezinha ali, final menos inicial, vai ser o quê? A altura que é f dividida por 2. Essa seria o trabalho. Tá vendo como ele é diferente lá daquela fórmula para o trabalho constante? Essa seria o trabalho da força
dessa força aí, desse gráfico. Então, a gente fez a área do triângulo. Porém, que aí vem a definição por que a gente integra quando a força é variável. Eu poderia ter uma força, vamos colocar aqui, é um gráfico aqui que eu teria F e X, então a força, né, variando, né, com o deslocamento, e eu poderia ter esse gráfico aqui, ó, veja só. Vou pegar até uma outra corzinha aqui, pegar esse rosinha. Eu poderia ter um gráfico dessa forma assim. Ai, Natana, eu não consigo achar a área, não é uma área conhecida, e de fato não é. Para este caso, onde você não tem uma área conhecida, qual é a ideia de integral? Olha, Natana, eu estou pegando aqui uma área conhecida, que é um retângulo, e aí eu vou tentar fazer vários retângulozinhos, bem pequenininhos aqui, bem pequenininhos, e aí eu estou imaginando que eu estou indo de um X, ó, até um XI. Então, eu tô pegando vários pedacinhos bem pequenininhos. E aí, o que é isso? Olha, eu tô fazendo essa variação aqui. Essa variação é um ΔX. É uma variação e eu quero que essa variação seja muito pequenininha. Então, Natana, eu tô definindo o trabalho como sendo o quê? Eu estou definindo o trabalho como sendo um somatório, porque eu estou pegando vários retangulinhos pequenininhos. E aí então, quando eu pego retangulinhos muito pequenos, eles acabam sendo retas horizontais. Eu imaginando que isso aqui eu estou pegando tão pequenininho que ele fica reto. Ele fica reto, Natana. Então, se ele fica reto, ele cai nesse cara daqui. Sim, eu faço uma maneira que eu pego tão pequenininho que eu estou imaginando que aquilo ali é simplesmente uma reta, então eu posso fazer F o quê? Eu posso fazer o quê? F de X dx, ok? E aqui a gente poderia colocar o cosseno, óbvio, mas a gente vamos imaginar como sendo um produto escalar, né? Porque trabalho, isso é importante eu dizer aqui também, acabei não falando lá em cima. Essa aqui é a definição de um trabalho escalar, então a gente pode representar esse cara daqui vezes o D também ali. Ok? Então, a gente pode representar desta forma também, como um produto escalar. E aí, Natana, eu tô imaginando que é o somatório de todo mundo, então tem vários retângulozinhos muito pequenininhos. E aí eu tô somando todos eles e tô dizendo que é o trabalho. Porém, para que eu some todos eles e que eles sejam muito pequenininhos, eu tenho que colocar o quê? Um limite para quando esse ΔX tender a zero. Eu quero que isso aqui seja tão pequenininho que ele vai quase tender a zero. E quando ele quase tende a zero, ele fica ali sendo uma reta horizontal. E aí eu posso aplicar essa formulinha que eu aprendi aqui para força constante. Então, eu posso, naquele intervalinho muito pequenininho, eu digo que aquela força é constante. E aí vem a ideia de integral. Isso aí, se você já me segue lá no Instagram, você já sabe também, uma curiosidade, né? Que esse S aqui da integral, ele nada mais é para identificar o que é a somatório. Esse S esse símbolo, né, um S deformado para indicar esse somatório que acontece aqui na integral. E aí eu posso definir trabalho como sendo, né, ele vai de um XO até um XF, de F de X dx. Então, ali você tem essa força que vai variar, e aí esse F de X poderia ser uma equação do primeiro grau, igual a gente já conhece, que poderia ser da força elástica. Poderíamos ser também uma força que varia, né, do segundo grau, poderia, sei lá, ser bx ao quadrado. E aí essa força aqui, ela pode aparecer de várias maneiras. Então, você pode optar, quando a força variar, você pode optar, se for um gráfico conhecido, fazer a área, que é muito mais rápido. Porém, se ele for um gráfico onde não é conhecido, você vai ter que partir para a integral. Ou quando o exercício já te der esse f de x, e aí dizer esse f de x como sendo kx ao quadrado ou kx. Ok? Então, é importante que você entenda isso, né? E aí poderia ser kx, enfim, não necessariamente precisa ser força elástica, que fique bem claro também. Poderia ser como sendo, sei lá, f igual a 2x mais x ao cubo, tá? Essa equação da força ali, ela poderia ser qualquer uma, ok? Então, eu queria trazer isso para vocês, queria trazer esse adendo, né? Esse anexo aqui para falar um pouquinho sobre a força, né? O trabalho da força quando ele não é constante.
quando essa força não é constante. Chegamos aqui no que a gente queria, que é muito importante, isso aqui a gente vai usar demais. A variação da energia cinética é igual ao trabalho, tá? Esse é o teorema de trabalho e energia. Então, a energia cinética, a variação dela é igual ao trabalho. E a gente chegou nisso fazendo o Torricelli para uma força constante, muito importante, e ali usamos segunda lei de Newton, tá bom? Ó, queria deixar antes da gente terminar esse vídeo, queria deixar só uma tarefinha para você. Olha, partindo da ideia de que a força elástica é uma força variável, partindo da ideia agora que você já conhece que uma força variável ela precisa ser integrável, ok? Ela precisa partir, né? Eu preciso integrar essa força. Você já conhece como é a cara dessa integral. A cara da integral é essa daqui. Eu vou de um XO até um XF. Esses são os meus limites de integração da minha equação. Quem é essa equação para a força Fel? Olha, essa minha equação para a força Fel é K menos Kx. Ok? Então, vai ser menos Kx. E quem que eu vou integrar? Em relação a x, por isso que é menos Kx dx. Então, partindo dessa integração, olhando lá que trabalho da força Fel é de um XO até um XF de menos Kx dx, quando você resolve essa integral, você vai encontrar uma fórmula. E aí, de quem é essa formulazinha que a gente está tão acostumado? E aí você vai perceber que você vai encontrar a formulinha, sabe para quem? Para energia elástica. Lembra como era a formulinha da energia elástica? Então faz isso aí em casa, analisa e entende o porquê. Partindo dessas definições que a gente tem aqui de trabalho e energia, e pensa um pouquinho e analisa, tá bom? É muito importante que a gente coloque o nosso cérebro para pensar e para analisar, e não só vai engolindo fórmulas. As fórmulas são importantes, elas nos ajudam, principalmente na hora da prova. Eu não vou ficar, na hora da prova, você não vai colocar pro professor, partindo disso aqui, desse bloquinho aqui, então a gente vai fazer o diagrama de campo livre para poder chegar no teorema de energia cinética e trabalho. Não, pelo amor de Deus, já vai para cá direto. Mas na hora dos estudos é importante que a gente analise mais a fundo e coloque o nosso cérebro para pensar, tá bom? Ó, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês, ensinar isso para vocês. Eu gosto muito de vir aqui gravar essas aulas e colocar elas para vocês. Deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Ó, um beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!